para a gente usar na nossa vida e melhorar a cada dia, e assim sairmos daqui melhor do que entramos. Que o Cid faça uma boa palestra, esclarecedora, e o seu Decide uma boa leitura. E assim começamos a palestra de hoje. Que assim seja. Tá. É uma mensagem do Mestre Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, do Evangelho de Mateus. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-se de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padecemos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humanidade e acenda o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não olvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos, prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira dos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores das crenças, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Boa noite a todos. Obrigado, Sr. Deocídio. Esta mensagem ela foi tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, se alguém quiser procurar. Mas eu achei interessante até um simples pedaço ali que trouxe para nós algumas palavras. Pode falar maravilhosamente acerca da vida. Argumentar com brilho sobre a fé, ensinar valores e crenças, comer o pão da consolação, exaltar a paz,
colher flores do bem e aproveitar os frutos da generosidade alheia. É amontoar títulos. Isso de nada adianta essas belas palavras se a gente não tem aí um pouquinho, né, ou de clareza, ou de... Até o texto tem algumas palavras que eu até peguei significado, porque muitas vezes a gente ouve um monte de discurso que a gente nem sabe do que estão falando, né, e passa batido. Mas vamos lá. Nosso tema hoje, combatendo as más inclinações. Por que veio esse tema eu nem sei, mas ele surgiu num dia que eu estava na casa, e aí a Anice, né, veio conversar, Sidney, vamos lá, vamos começar aí a conversar um pouco com o pessoal, porque como diz a nossa amiga Vanilda, é uma conversa que a gente tem aqui, né? A palestra vamos deixar para mais tarde, né? O que é combater? Quando eu estou combatendo algo, eu estou lutando contra, né? Ou estou lutando, ou estou brigando por algo. Quando eu não estou fazendo isso, quando eu não estou combatendo, o que eu estou fazendo? Eu estou aceitando, né? Ou eu estou me entregando, ou eu estou permitindo que alguma coisa aconteça. Neste caso, essas más inclinações, né? Que elas podem tender aí para o bem, ou talvez tender para o mal, ou pode ser uma coisa ruim, ou uma coisa boa. Até peguei também, né, para que a gente entenda um pouco o significado do que é mal e o que é bom. Não sei, vai depender do ponto de vista de cada um. Depende do conceito, né, do que... Eu sei que quando eu era pequeno, né, quando a gente está crescendo aí em família, a mamãe diz para não colocar o dedinho na tomada, né, porque pode ganhar choque. Opa, eu acho que não é uma coisa legal. E a gente vai crescendo ouvindo o que é o bom, o que é o mal, o que é ruim para mim, ou o que é bom por outro. Mas isso também varia muito do meio onde eu vivo, ou as pessoas com que eu me relaciono, né, que é uma questão cultural. Também pode estar relacionado com um lugar, com um lugar cultural, né, o lugar onde eu estou inserido. E aí vai depender de toda essa questão do que é bom e o que é mal, vai depender do ponto de vista de cada um. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos até para ficar mais prático, né, para que eu consiga explicar, para que eu consiga falar. Por exemplo, hoje, né, este exemplo eu já peguei de alguns dias atrás, mas por incrível ou por... vai ver que é o divino que está mandando, mas a chuva é uma coisa boa, certo? Para molhar o jardim, né, para aguar as nossas plantas, chuva é uma coisa boa. Mas hoje, se eu tiver que ir lá na rua e tomar um banho de chuva, pode ser que isso não seja muito bom, né? Então, dependendo do ponto de vista, hoje, para tomar um banho de chuva pode ser que não seja muito bom. O fogo na lareira no inverno é uma coisa boa. Mas no calor do verão, esse fogo, né, pode ser que não seja uma coisa muito boa. Então, cada um observa, né, o mundo ao seu redor de acordo, né, ou com a forma com que vive, ou com, dependendo da situação. Tem um outro aqui. Eu trouxe uns exemplos aqui para a gente conversar, né, para a gente refletir um pouco. O que é bom, o que é ruim. E aí, esses dias a gente estava conversando, né, eu trabalho na educação, e a gente estava falando dessa questão cultural. E a gente estava falando da farra do boi. A farra do boi é proibida, né? Em Santa Catarina, mas ela ainda acontece. E aí a gente estava conversando, né, e algumas pessoas, não, mas a farra do boi é legal. A gente fica, não, mas é legal. A gente vai lá brincar com o boi, a gente sai correndo atrás do boi. Assim, tá, e os bois que são machucados, né, que tem pata quebrada, chifre queimado, que morre afogado, e aí um monte de situações. Ah, mas isso faz parte da brincadeira. Brincadeira. E aí eu fico me perguntando, né, qual é o conceito que essa pessoa tem do que é bom ou o que é ruim. Tem uma outra situação também, né, e aí tem milhares de situações, mas algumas que a gente traz que a gente tem um pouco mais de contato. Nós estamos trabalhando o período agora falando sobre o bullying. E o bullying não é só nas escolas, né? O trabalho, o assédio, o abuso, né, que é cometido aí dentro das empresas,
também pode ser retratado, trazido, né, para a nossa atualidade. Mas o que a criançada diz, o que eles falam, né? Nas escolas, a gente faz muito trabalho nas escolas a respeito. O que eles falam? É uma brincadeira. Eu estou brincando com fulano. Eu xinguei, eu machuquei, eu bati, mas é uma brincadeira. Então eu fico me perguntando qual é o conceito de bom para essa pessoa, qual é, né, o conceito de mal, né, ou de bom ou de ruim, algo que possa ser ruim. Tem um outro ponto de vista, até porque o bullying, né, para quem sofre talvez vai ficar aí marcas, né, para quem sofre, que eu digo a vítima, né, mas algumas marcas podem ficar aí para um futuro, sequelas. Mas para quem cometeu, né, um agressor ou um abusador, geralmente ele esquece, né, geralmente não lembra do que cometeu. Tem uma outra situação, a gente também estava discutindo, que pode ser uma questão cultural. São João Batista vê milhares de adolescentes dirigindo, ou pilotando, né, suas motos, dirigindo. E aí esses dias a gente entrou num contexto para tentar entender, né, o porquê que uma criança, né, para mim é criança, mas tudo bem, vamos lá, um adolescente de 14 anos de idade, que já está chegando nos 15, mas já temos alunos com 14 à noite, eles vão de moto para a escola. Papai deixou comprar moto. E uma criança ela não mora sozinha, ela ainda é criança, né? Estou dizendo, mas são os nossos adolescentes. E aí, esses dias a gente tentou conversar a respeito. Não, mas eu preciso, porque lá perto da minha casa não passa ônibus. Então, ou eu vou de moto, ou eu não vou para a escola, ou eu não vou trabalhar. Então, não estou julgando, né? Não era um julgamento, era para que a gente pensasse a respeito. Como é que será o futuro, né? Com essas pessoas que acham que Barra do Boi, né? A forma como eles machucam aí as pessoas, ou a questão de estar dirigindo ainda, né, com idade que não... Porque tem todo um processo para que a gente... eu só posso dirigir depois dos 18. Tem um processo para te seguir, para te chegar nos 18, fazer autoescola, né, entender por que tu está no volante hoje. Aí tem as aulas, apesar que eu acho muito fraco, muito vago ainda, né? Mas eles deveriam fazer um trabalho melhor ainda com esses adolescentes para poder dar mais. E não é só adolescente, né? Porque nós temos muitos adultos aí responsáveis também. Mas é para que a gente comece a entender, ou para que talvez eu entenda como é que eu vou relacionar o que é bom e o que é ruim na minha vida. Então está sim relacionado com a questão cultural, o lugar que eu vivo, as pessoas com que eu me relaciono. E aí a gente pode falar da corrupção, que talvez não seja, não é um bom tempo, talvez não seja uma boa hora para falar de corrupção, mas tudo isso está relacionado. Como é que essa criança que age dessa forma, ou esse adolescente, como é que ele lida? A gente fala em corrupção, corrupção também é legal, é um aí por fora, eu acabo também, acaba entrando sempre no mesmo contexto. Então, essa relação que a gente tem aí em sociedade, né, com o modo como eu sou criado, eu acredito que se interfira assim muito, né, se eu for pensar aí na minha criação, na forma como vai interferir, como que eu vou agir nessa minha forma adulta, né, como que eu vou pensar, como que esse ser aí vai... Se eu não sou punido, ou se ninguém me cobra, ou eu faço o que eu quero, mas bom, vamos refletir, isso é para a gente refletir um pouquinho. Tem uma outra questão, várias questões, né? Mas aí são situações que a gente acaba trazendo até para poder ficar mais fácil, né? Para mim, talvez não para você, mas para mim, para conseguir aí explicar o tema e para falar um pouco do tema, dessas más inclinações aí que a gente acaba no nosso dia a dia enfrentando. Nós fomos convidados, nesse mês passou, ainda está em trâmite aí nas escolas, fomos convidados para participarmos de uma redação. Uma redação tem o seguinte título: O Rio que Temos.
E aí tornou-se meio que polêmico trabalhar com isso na escola. Por que polêmico? Porque a gente não faz nenhum trabalho, escolas não faz, escola, sociedade, né, o poder público não faz nenhum trabalho de preservação, de conservação. As margens estão se degradando a cada dia. O rio que, um exemplo, né, que tirava aí centímetros de terras, né, das margens, hoje ele está tirando metros. Por quê? E aí eu fico perguntando, tá, mas isso é uma coisa ruim. Mas a gente estava, né, tentando eu, né, com os meus pensamentos, com as minhas questões, pensando, um tiozinho que arrancou as árvores, né, das margens desse rio há 10 anos atrás, talvez ele não pensou nisso, né? Nossa, mas, né, será que no futuro eu vou perder rio? Acho que ele não se programou, ele não pensou que hoje eu quero plantar minhas verduras, ou para trabalhar na agricultura, ou para o pasto, lá para o gado comer. Então talvez não foi pensado. E hoje nós o problema é sério. Talvez agora, isso aqui eu já ia falar, não é por causa da chuva e porque o rio está cheio, porque está bem cheio, e aí começa a assustar. Opa, o rio começou a encher, e aí o povo começa a ficar, claro, quem é que vai querer água dentro de casa, né? E a gente sabe da nossa situação, mas não é feito nada para conter ou para que a gente consiga fazer aí um processo, um sistema para que pelo menos que a gente consiga manter as margens que a gente tem. Mais uma questão, como é que eu estou pensando a respeito? E aí, nós vamos lá. Porque se eu começo as escolas, quando eu digo que nada é feito, porque eu como, né, escola do município, eu teria que ter um projeto para que, pelo menos para incentivar as crianças, né, sabendo que elas têm que fazer alguma coisa, para que elas... Um menininho, um piazinho, esses dias chegou para mim, eu disse, mas daqui a pouco nossa cidade vai se transformar toda em rio. Assim, um piazinho do 5º ano. Então, a criança está pensando nisso. Será que ela fazer uma ação, começar a fazer um trabalho para que ela comece a ver uma arvorezinha, né? 200 ou sei lá, né? Esses dias chegou aí 200 mudas de árvores para serem distribuídas. Nossa, vai lá e ocupa uma área. Então, a gente está com os projetos, estamos fazendo, né? Aos poucos. É que eu sou professor de geografia, não ligue não, mas é que eu sou um pouquinho chato assim com essas questões, mas estou tentando, né? A gente está aí tentando fazer alguma coisa para que num futuro, né, a gente tenha rio passando na nossa cidade e não tenha somente rio, né? Porque daqui a pouco a ponte está indo. Ok. Eu tinha mais uma situação aqui. Deixa eu ler para vocês, que eu vou ler, tá? Porque não dá para... É muita coisa para deixar na mente. Mas, segundo Kardec, teve algumas perguntas foram feitas sobre essa questão das más inclinações. É possível ao homem, pelos seus próprios esforços, vencer suas más inclinações? Kardec diz que sim, por vezes, fazendo pequenos esforços, o que lhe falta é a vontade. Esta vontade. E aí, a vontade de tentar mudar. É de nosso feitio dizer que as más inclinações são mais fortes do que nós. Mas, pelas respostas dos benfeitores, fica claro que a vontade é a alavanca que necessitamos para vencê-la. É certo que não podemos controlar alguns impulsos. Assim como, isso que eu achei legal. Assim como não controlamos certos movimentos corporais. Por exemplo, e aí, né, a gente vai procurar alguns textos e aí se dá conta, né, que a gente não abre e fecha a pupila, né, voluntariamente. No entanto, quando a gente vai para a claridade ou para o escuro, né, há um aumento ou uma dilatação, né, ou pode fechar essas pupilas. Aí eu, né, fiquei pensando que realmente muitas situações que a gente lida no nosso dia a dia, a gente acaba até cometendo ou fazendo sem ter nenhuma noção, né? Ou acaba aí criando ou até prejudicando certas pessoas sem às vezes se dar conta. Então,
tem aqui um assunto, quando ele falou, ou quando a gente fala, combatendo as más inclinações, e aí eu fui procurar alguns textos, e ele falava que a gente não deve combater, a gente tem que domar, aprender a conviver com essas más inclinações, alguns sentimentos que a gente acaba, sentimentos negativos, ou esses impulsos, ou muitas vezes a gente acaba, e aí denegrindo a imagem dos outros, julgando, condenando, em um monte de situações. Então a gente tem que aprender a domar essas más inclinações, saber como agir diante dessas inclinações. Todos nós temos a propensão a determinadas situações ou sentimentos, dependendo do modo de agir, modo de pensar. Até esses dias eu estava vendo, não consegui, não sei eu, mas eu assisti, e aí foi comentado, acho que com a Dora, sobre o homenzinho verde, que muitas vezes surge de dentro da gente. Algumas pessoas, nós temos aí, muitas vezes a gente acaba falando, ou, porque eu fiquei nervoso e acabei falando coisa que não devia, ou, alguém fala uma coisinha, já fez uma carinha feia, a gente já sai aí dando chute, para não falar outras palavras. E é uma forma que a gente encontra esse de defesa, ou de não deixar que as pessoas também queiram nos maltratar, e a gente acaba falando coisas. Então, saber lidar com essas situações no meu dia a dia, saber como tratar as pessoas, ótimo, para quem consegue frequentar casa, nos cursos, nossos trabalhos que a gente faz aí do SOS, nas quintas-feiras, nos sábados eu não consegui, mas também lá no Identidade a gente aprende a lidar com N situações, entendendo aí como é que eu funciono, eu consigo lidar com o outro com mais facilidade. E não são poucas pessoas. Por exemplo, esse dia eu estava rindo, eu tenho 600 crianças, agora imagina, é uma turminha. Para aprender a lidar, cada um agindo de uma forma, cada um pensando de forma diferente. A molecada hoje está impulsiva, não quer parar sentado, e aí um monte de situações que acontecem no dia a dia. Mas, melhor que eu possa, ainda bem que eu tenho conhecimento de poder, ou melhor, tenho a possibilidade de estar aqui, ou conhecendo, para poder aprender a lidar com o meu comportamento, com a forma como que eu falo, o jeito, o modo de agir. Ok. Mudanças. Quando as formas de combater essas más inclinações, eu só falei aqui, que a gente frequenta o lugar que é cursos, que posso vir aqui conversar, expor a forma como eu penso ou como eu ajo, mas mudar hábitos, mudando, talvez, sei lá, de lugar. Pessoas que dizem que às vezes a gente tem que mudar até de lugar para poder, tentar aí, tentar encontrar um lugar que se sinta melhor. Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que isso aqui não é só para espírita, mas eu acho que para o ser humano, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, que é uma frase que eu acho que ficou muitas vezes aqui também na casa, e aí está relacionado com a moral, que não adianta eu vir para cá querer falar um monte de coisinha bonitinha para vocês e não saber chegar no meu dia a dia, não saber lidar com as pessoas, não saber conversar com ninguém, ser agressivo, ou dentro da minha casa, eu acho que o trabalho nosso diário aqui é tentar fazer com que, claro que eu mudando, eu consigo mudar o outro. Então, primeiro em mim, para depois tentar mudar o outro. Tem aqui também mais umas frasezinhas que faz-se necessário que nos libertemos, despindo-nos dos nossos hábitos infelizes e sentimentos que nos escravizam. Medita e considera a excelente oportunidade de que dispões para o crescimento íntimo por meio do bem, lutando pela sua transformação moral.
Então, quando a gente fala, que eu nunca mais vou fazer, esses dias eu estava conversando, não, eu vou vir, nunca mais vou fazer, ou que amanhã eu começo. Tem um ditado no Narcóticos Anônimos que eles dizem que é um dia de cada vez. Não sei se algum de vocês já pôde participar, ou de alguma reunião, né, de parentes. Então, para que a gente comece efetiva, né, essa mudança em nós, faz um pouquinho, né, ouve a palestra, chega em casa, tenta tratar o outro, né, um pouquinho melhor, tenta pelo menos dar uma vaguinha, um trânsito, a gente está vendo, a gente sai a pé, aqui do ladinho na estrada, é uma loucura, a gente tem que porque eles estão passando por cima, né? Então, se eu estou já revoltado, eu também já saio, né, chutando e dizendo para ele, vai-te embora, ou me atravessando na frente, e aí comece aos poucos. Quando eu ouço alguém falando, porque nunca mais eu vou fazer, eu já fico meio com o pé atrás, porque nunca mais parece que está tão distante, né? Comece aí aos pouquinhos, é uma palestra hoje, é uma atitude positiva, né? De tratar o outro bem, ou tratar o seu, né? O seu próximo, né? Que está dentro da sua casa. Ok, vamos lá. Tudo isso está relacionado, acho que acaba ficando relacionado com o equilíbrio, né? Quando eu consigo ter equilíbrio na minha vida, eu consigo, né, lidar com as situações, eu consigo entender mais o outro, ou respeitar. Eu queria, até para falar um pouco mais dessas diferenças, do modo como cada um enxerga a vida, né, dependendo do ponto de vista de cada um. Eu encontrei aí um trabalho que a gente também, alguns trabalhos que a gente vai fazendo, tem vou ler uma historinha, Assembleia na Carpintaria. E aí vejam como vocês se identificam em cada uma dessas situações. Eu vou ler, tá, gente? Não liguem não, mas não dá, é um pouquinho extenso. Assembleia na Carpintaria. Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião das ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho. E, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com uma condição de que, se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num móvel fino. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. E assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremo-nos em nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Ocorre o mesmo com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra,
a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazer. Mas encontrar qualidade, isso é para os sábios. Autor desconhecido. Eu achei muito interessante, né, a mensagem aí um pouco descontraída, mas que a gente possa aí refletir, né, como que nós estamos lidando, né, com essas situações no dia a dia. Eu sou um martelo, eu sou uma lixa, né, eu sou um parafuso, para que a gente pense a respeito. Vamos aí tentar conviver, né, com mais diferenças, cada um de nós aí com qualidades, com defeitos, mas antes de ficar apontando para os outros, né, faça aí uma reflexão para que a gente, pelo menos que a gente consiga viver um pouquinho melhor. Eu só vou terminar, eu acho que nosso diazinho tem um livro, a gente procurando, né, mas o Zé deixou uma mensagem no finalzinho do livro Quem Sou Eu e Quem é Você? Deixar de querer ter razão. Tem umas coisas, né? Leem um livro aí, tem bastante coisa interessante. Mas deixar de querer ter razão, de ser o dono da ideia e querer ser admirado todo o tempo. Essas são algumas dicas que são o mínimo que um espírita cristão ou caridoso pode e deve praticar. E parar de ter razão e ser feliz. E, né, para encerrar, eu acho nossa conversa de hoje. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vamos lá. Okay, obrigado. Obrigado, Cid. Só esqueci de dar um recadinho. Quinta-feira, quem está no SOS Emocional, a gente vai ter curso, tá? Então, agora o Cid pode fazer a oração para a gente finalizar. Espiritualidade boa e amiga, os guardiões, muito obrigado por mais este momento de reflexão. Muito obrigado, Pai Maior, por permitir que pudéssemos vir aqui hoje, ouvir algumas palavras de conforto, de carinho, de amor. Obrigado pela chuva. Obrigado por permitir que possamos aí fazer uma reflexão sobre as situações que vêm ocorrendo no dia a dia. Obrigado por nos dar a força. Obrigado, Papai do Céu. Que assim seja.